Henrique II marcou a história como um dos monarcas mais influentes da Inglaterra medieval, governando por impressionantes 35 anos. De 1154 a 1189, um reinado longo até para os padrões da época. Embora seja frequentemente lembrado como o primeiro rei Plantageneta, esse título na verdade vem de um detalhe curioso: seu pai, Godofredo, conde de Anjou, na região do Vale do Loire, era conhecido pelo apelido Plantageneta. A origem do nome? Uma planta comum, o giesta, ou planta genista em latim, um arbusto de flores amareladas. Por que Godofredo carregava esse apelido? Ninguém sabe ao certo. Talvez usasse um ramo da planta no chapéu, ou quem sabe caçasse entre seus arbustos. Mas uma coisa é clara, não era um sobrenome, e nenhum rei inglês da época se autodenominava Plantageneta. Ainda assim, o termo se tornou útil para historiadores, assim como angevino referente a Anjou, que ajuda a identificar Henrique e seus descendentes. Alguns até falam de um Império Angevino, embora essa ideia seja questionável, pois sugere uma união que na prática, nunca existiu. Seus domínios eram um mosaico de territórios com pouca coesão. O caminho de Henrique até o trono inglês não foi nada tranquilo. Seu direito vinha por linha materna. Sua mãe, Matilde, era filha legítima de Henrique I, que apesar de ter inúmeros filhos ilegítimos, só deixou 2 herdeiros legítimos: Guilherme, o escolhido para sucedê-lo, e a própria Matilde. Quando Guilherme morreu afogado no naufrágio do White Ship em 1120, um desastre tão famoso na época quanto o do Titanic hoje, Henrique I decidiu que sua filha herdaria o trono, algo quase inédito. Até então, apenas uma mulher havia governado sozinha na Europa Ocidental. Determinado, Henrique I até fez seus barões jurarem lealdade a Matilde. Mas em 1135, ao morrer, os nobres ignoraram o juramento e apoiaram Estevão, primo de Matilde, que se coroou rei. Os 19 anos seguintes foram marcados por uma guerra civil entre os partidários de Matilde e os de Estevão. Foi nesse contexto que Henrique de Anjou, filho de Godofredo e Matilde, entrou em cena ainda adolescente. Com habilidade e determinação ele levou adiante a causa da mãe, que nunca chegou a ser coroada, mas conseguiu um acordo. Estevão reconheceu Henrique como herdeiro. Em 1154, finalmente, ele assumiu o trono. Seu reinado foi repleto de eventos dramáticos, sendo o mais famoso o conflito com Thomas Becket, arcebispo de Cantuária. A disputa terminou em tragédia. Becket foi assassinado dentro da própria catedral, um crime que chocou a Europa. Canonizado como mártir, seu túmulo se tornou um dos principais destinos de peregrinação medieval, tanto que até as contos de Cantuária, de Chaucer, retratam viajantes a caminho do santuário. Mas além desse episódio, Henrique II deixou um legado ainda mais duradouro: o início da colonização inglesa na Irlanda. Em 1169, nobres leais a ele interferiram nos conflitos entre reis irlandeses, e um deles estabeleceu um senhorio próprio. Descontente, Henrique foi pessoalmente à Irlanda em 1171, o primeiro rei inglês a fazê-lo, submeteu os líderes locais e fundou sua autoridade em Dublin, um domínio que perduraria até 1922. Outros aspectos definem seu governo: sua dupla identidade como governante francês e inglês, as reformas jurídicas que moldaram o direito inglês por séculos e as turbulentas relações familiares que marcaram seus últimos anos. Afinal, Henrique II era francês antes de tudo. Nasceu em Le Mans, morreu em Chinon e foi enterrado em Fontevraud, tudo na França. Falava francês nativamente e, embora possa ter entendido algum inglês, é improvável que o dominasse. Durante seu reinado passou mais de 60% do tempo em território francês, não inglês. Era, acima de tudo, um príncipe francês em uma época em que a França era um quebra-cabeça de poderes. Embora houvesse um rei, Luís VII, quando Henrique assumiu o trono inglês, seu controle se limitava a uma pequena região ao redor de Paris. O resto do país era dominado por duques e condes poderosos, e Henrique II, com maestria, acumulou um vasto conjunto desses territórios. Sua ascensão começou cedo. Ainda adolescente, recebeu a Normandia de seu pai, Godofredo, que a havia conquistado de Estevão. Em 1150, com apenas 18 anos, Henrique já era duque da Normandia. No ano seguinte, a sorte e a tragédia o favoreceram. Godofredo morreu inesperadamente aos 39 anos, e Henrique herdou Anjou. Pouco depois, casou-se com Leonor da Aquitânia, herdeira de um vasto território no sudoeste francês. Com essa união, seu poder se expandiu como nunca, e a história da Inglaterra e da França nunca mais seria a mesma. Em um movimento que consolidaria seu poder de forma ainda mais impressionante, Henrique II, agora uma figura de destaque no cenário europeu, herdou
por direito de sua esposa Leonor, o Ducado da Aquitânia. Assim, em um curto espaço de tempo, ele acumulou títulos que o transformaram em Duque da Normandia, Conde de Anjou e Duque da Aquitânia, um império territorial que rivalizava com o do próprio rei da França. Mas a sorte, ou o destino, ainda tinha mais reservado para ele. Em 1153, um acordo estratégico com o rei Estevão selou o futuro de Henrique. Estevão manteria o trono inglês até sua morte, mas Henrique seria seu sucessor. No entanto, como se a história quisesse acelerar seu ascenso, Estevão faleceu já no ano seguinte, em 1154. Com apenas 21 anos, Henrique foi coroado rei da Inglaterra. Em menos de 5 anos, de 1150 a 1154, ele havia passado de filho de um conde francês a soberano de um vasto domínio, rei da Inglaterra, duque da Normandia, conde de Anjou e duque da Aquitânia. Uma revolução política sem precedentes, que redefiniria o equilíbrio de poder no noroeste da Europa por gerações. E do ponto de vista do rei Luís VII da França, essa ascensão meteórica não era apenas um revés, era um desastre estratégico. A ironia da história é que Leonor da Aquitânia já havia sido esposa de Luís VII. Quando se casaram, o rei francês ganhou não apenas uma rainha, mas também o título de Duque da Aquitânia, ampliando seu poder de forma significativa. No entanto, o casamento não gerou o herdeiro masculino que Luís tanto desejava, apenas filhas. Em um mundo onde a sucessão dependia de filhos homens, o rei francês fez uma escolha arriscada: anular o casamento na esperança de ter um herdeiro com outra esposa. O que ele não contava era que assim que Leonor ficou livre, Henrique II agiria com rapidez, casando-se com ela e herdando de uma só vez um território que agora cercava as terras da coroa francesa. Para Luís VII, a situação era insustentável. Paris, centro de seu poder, ficava às margens do rio Sena, e seguindo seu curso, pouco além, estava Normandia com sua capital, Rouen, a apenas 110 quilômetros de distância. Uma barreira territorial que impedia qualquer expansão do rei francês. Ao sul, o rio Loire marcava outra fronteira crítica, onde as possessões de Henrique bloqueavam qualquer avanço. A França estava literalmente cercada por um império que, embora tecnicamente vassalo da coroa, agia como uma potência independente. Não que a relação entre os dois fosse de guerra constante. Houve períodos de trégua, alianças matrimoniais e até cooperação. Mas a tensão era permanente, e Luís VII sabia que sua única saída era explorar qualquer fraqueza no domínio de Henrique. E como o destino gostaria de ironizar, essa fraqueza viria de onde menos se esperava, da própria família do rei inglês. Enquanto a política territorial de Henrique redefinia o mapa da Europa, outro legado seu mudaria para sempre a história do direito: a reforma do sistema jurídico inglês. Não se tratava de uma revolução repentina, mas de uma evolução calculada. Muitas das bases do que viria a ser o common law já existiam, heranças do direito anglo-saxônico e das tradições normandas. Porém, Henrique trouxe algo novo: sistematização e centralização. Antes dele, juízes reais já percorriam os condados, mas de forma esporádica, muitas vezes para casos específicos. Henrique e seus conselheiros transformaram isso em um sistema. O reino foi dividido em circuitos judiciais, pelos quais grupos de magistrados viajavam regularmente, aplicando a mesma lei em todos os cantos da Inglaterra. Era o nascimento do common law, lei comum porque era uniforme, conhecida e aplicada por juízes que cada vez mais se profissionalizavam. Uma inovação que fortalecia o poder real, pois a justiça agora emanava diretamente da coroa. Essas reformas foram formalizadas em documentos conhecidos como assises, decretos que estabeleciam procedimentos legais. As mais famosas, as Assises de Clarendon, 1166, e as Assises de Northampton, 1176, detalhavam como crimes deveriam ser investigados e julgados. Em casos criminais, por exemplo, jurados locais listavam os suspeitos de crimes graves, como assassinato ou roubo. Cabia então ao xerife garantir que esses indivíduos fossem presos e apresentados aos juízes itinerantes quando estes passassem pela região. O julgamento, porém, seguia métodos que hoje nos parecem estranhos, mas que na época eram considerados sagrados. O mais comum era o julgamento pela água. O acusado, amarrado, era mergulhado em um poço. Se afundasse até o nó da corda, um sinal de que a água aceitava sua inocência, era absolvido. Se flutuasse, interpretado como a água rejeitando o culpado, era condenado. Para os padrões modernos parece superstição. Mas na Idade Média era uma prova divina, e para Henrique um meio de impor ordem. As penas, por sua vez, eram severas. Os condenados por crimes graves perdiam uma mão ou um pé, além de serem banidos do reino.
Mesmo os que passavam pelo ordeal não saíam ilesos, a suspeita permanecia, e a sombra da lei real os acompanhava. Era um sistema brutal, mas eficiente, e acima de tudo, um instrumento de controle. Henrique não estava apenas governando, estava moldando uma nação sob uma única autoridade, a sua. Inocentados, mas não absolvidos. Mesmo que a prova do ordeal os poupasse da condenação, a desconfiança os perseguia, e se seu histórico já fosse manchado, o exílio era inevitável. Não havia meio termo. A justiça de Henrique era uma máquina de expulsar a corrupção, ainda que a custo de sangue e lágrimas. Era uma campanha implacável contra o crime, mas com uma peculiaridade que se revelaria decisiva. Antes de submeterem os acusados ao julgamento divino, um júri local deveria atestar se havia suspeitas fundadas contra eles. Esse detalhe, aparentemente secundário, plantou uma semente que floresceria décadas depois. Quando Henrique III, seu neto, subiu ao trono, o ordeal já havia sido banido pela Igreja, um golpe contra a barbaridade, mas também um vazio a ser preenchido. Sem a prova de Deus, o que restava? A resposta veio do próprio legado de Henrique II, o júri. Aqueles homens comuns, antes chamados apenas para apontar suspeitos, agora se tornavam os árbitros da culpa ou inocência. O que começou como um mecanismo de controle real transformou-se no alicerce do direito penal inglês, e por extensão, de grande parte do mundo ocidental. A ironia é deliciosa, um sistema forjado para centralizar o poder nas mãos de um rei acabou democratizando a justiça. Mas foi no campo das disputas por terra, o verdadeiro ouro da Idade Média, que Henrique deixou sua marca mais profunda. Em uma sociedade onde riqueza e poder brotavam do solo, cada palmo de terra era um campo de batalha. E o rei, com sua astúcia jurídica, inventou uma arma, as assizes. Não eram simples leis, mas procedimentos cirúrgicos, projetados para cortar pela raiz as intermináveis querelas feudais. Em vez de se perderem em genealogias emaranhadas ou direitos ancestrais, os juízes reais passavam a responder a uma única pergunta: quem detinha a posse legítima daquele pedaço de terra? Simples, rápido, definitivo. Duas dessas assizes se destacaram, ambas com nomes que soavam à justiça em francês, a língua da nobreza, mas também a língua do poder. A primeira, morte de ancêtre, morte do ancestral, era uma faca afiada contra usurpadores. O reclamante precisava provar apenas que seu antepassado possuía a terra e que ele, o herdeiro, era seu legítimo sucessor. Nada de debate sobre títulos obscuros ou doações perdidas no tempo. A segunda, novel de seizin, dispossessão recente, era ainda mais contundente. Se alguém fosse expulso de suas terras nos últimos anos, bastava demonstrar a posse anterior e a violência da expulsão. Recente não era um conceito vago, Henrique o definiu com precisão cirúrgica, evitando que velhas rixas ressuscitassem. O mecanismo era engenhoso. O reclamante comprava um vrit real, um documento curto, barato e acessível, que ordenava ao xerife local convocar um júri. Quando os juízes itinerantes chegavam à cidade, tudo já estava preparado. As partes, as testemunhas, o júri. Em um único dia, dezenas de casos eram resolvidos. Era justiça em escala industrial, uma revolução contra o caos feudal. E para aqueles que insistissem em discutir não a posse, mas o direito absoluto sobre a terra, Henrique oferecia o Writ of Right. E um processo mais lento, porém ainda assim um avanço em relação ao método tradicional, o julgamento por combate. Sim, até então, disputas por terra eram decididas pelo sangue derramado em duelos, onde o vencedor levava tudo, e Deus, supostamente, escolhia o lado justo. Comparado a isso, até um processo burocrático parecia um milagre de civilização. Tudo isso, as assizes, os júris, os writs, os juízes viajantes, foi sistematizado no Treatise on the Laws and Customs of the Kingdom of England, conhecido simplesmente como Glanville. Embora já não se atribua sua autoria a Ranulf de Glanville, o principal justiciar de Henrique, o livro é um monumento ao seu reinado. Um manual técnico que transformou o direito inglês de um emaranhado de costumes locais em um sistema coeso, real e comum a todo o reino. Não por acaso chamamos isso hoje de Common Law, e seu eco ressoa não apenas na Inglaterra, mas em tribunais de Nova York e Sydney. Se há um legado de Henrique II que transcende séculos é este, a invenção de um direito que não dependia da espada nem do milagre, mas da razão aplicada por homens comuns. Um sistema tão resistente que sobreviveu a dinastias, guerras e revoluções, cruzando oceanos para se tornar a espinha dorsal do que hoje chamamos de tradição jurídica anglo-americana. E tudo começou com um rei que, ao centralizar o poder, acabou, sem querer, distribuindo justiça. Mas a história de Henrique não se resume a leis e terras. Como todo monarca medieval,
Ele vivia em um mundo onde a política era indissociável do sangue. A dinastia não era uma abstração, era a própria carne de sua carne e cada filho, cada filha, uma peça no tabuleiro do poder. O dilema era antigo como a realeza. Como garantir que o trono não caísse em mãos alheias, ou pior, em mãos de um herdeiro fraco? Luís VII da França repudiara Leonor da Aquitânia por não lhe dar um filho homem. Henrique, ao contrário, colheu uma prole abundante, 8 crianças, 7 das quais sobreviveram à infância. Um exército de herdeiros. E aqui começava o verdadeiro pesadelo. O problema não era a escassez, era o excesso. Ter um único herdeiro, como fizera Henrique I, avô de Henrique II, era um jogo perigoso, um filho legítimo, um afogamento trágico, e eis que a dinastia se desmorona na falta de um substituto. Mas Henrique II enfrentava o oposto. 4 filhos vivos, uma abundância que se transformaria em veneno. O primogênito, Henrique, o jovem rei, corado em vida do pai numa cerimônia sem precedentes em solo inglês, um gesto ousado para garantir a sucessão, uma jogada de mestre que eliminaria qualquer brecha para disputas. A ele caberia o coração do império, a Inglaterra, a Normandia, Anjou, o legado direto do sangue de seu pai. Um reino vasto o suficiente para saciar até o mais ambicioso dos príncipes. Ricardo, o segundo, herdeira dos favores de Leonor e do temperamento indomável da Aquitânia, receberia aquelas terras rebeldes e ricas, um feudo à altura de seu futuro como leão coração de leão, um território onde poderia forjar sua lenda entre espadas e traições, domando nobres tão turbulentos quanto as águas do Garona. E então havia Godofredo, o terceiro, menos glorioso, mas não menos estratégico. Casá-lo com a herdeira da Bretanha era uma manobra brilhante, um tabuleiro estendido até os confins do poder bretão, onde os duques da Normandia há muito reclamavam soberania. Um casamento que transformaria Godofredo em peça-chave, um bastião contra as ambições francesas. Mas e João? Ah, João! O pós-escrito da dinastia, 9 anos mais novo que Godofredo, um acréscimo tardio que ninguém previra. Henrique II, com seu humor cortante, lhe dera o apelido que era uma sentença, João sem terra. Uma ironia cruel, ou talvez um presságio. Porque o que restava para o caçula quando os irmãos já haviam dividido o mundo? Alguns pedaços esparsos aqui e ali, migalhas arrancadas dos domínios dos mais velhos, e foi aí que o veneno começou a agir. Henrique, o pai, tinha uma fraqueza por aquele filho mais novo, o runte da ninhada, e cada concessão a João era um estilete cravado no orgulho de seus irmãos. Uma faísca que em 1173 incendiaria tudo. A rebelião explodiu como um vulcão adormecido. Henrique, o jovem rei, Ricardo e Godofredo, os 3 filhos mais velhos, ergueram-se contra o pai, apoiados por ninguém menos que sua própria mãe, Leonor da Aquitânia, cuja lealdade se partirá como vidro. E Luís VII da França, sempre ávido por ver o Império Plantageneta ruir, abriu os braços para os rebeldes como um anfitrião sorridente num banquete de traição. A guerra que se seguiu não foi um conflito, foi um abismo. 18 meses de fogo e sangue, com a Escócia invadindo o norte da Inglaterra, Luís VII marchando sobre a Normandia, e cada barão descontente com o jugo de Henrique II aproveitando a brecha para sacudir as correntes. Uma tempestade perfeita alimentada por uma única questão: quem herdaria o quê? Os rebeldes astutos envolveram sua causa na aura do mártir Thomas Becket, cujo assassinato ainda ecoava como um grito sagrado. Canções eram entoadas nos acampamentos. O novo mártir abençoa o jovem rei. Henrique II, porém, era um mestre em virar o jogo. Em um gesto de teatro político genial, ajoelhou-se diante do túmulo de Becket em Canterbury, submeteu-se aos açoites dos monges em penitência pública, e no dia seguinte, como por milagre, as forças leais a ele capturaram o rei da Escócia em batalha. Deus ou Becket parecia ter falado, o perdão era dado. A maré virou. Henrique II sairia vitorioso, mas não ileso. Os termos da paz foram simples. Voltava-se ao status quo ante. Os filhos seriam perdoados, as terras redistribuídas, a família reunida, pelo menos na fachada. Porque a paz era um véu fino sobre um poço de ressentimentos. Henrique, o jovem rei, não se conformaria. Em 1183, rebelou-se novamente, mas a morte o colheria antes que pudesse ver seu plano frutificar. Godofredo, por sua vez, morreria 3 anos depois, em 1186, deixando apenas 2 herdeiros. Ricardo, cada vez mais convencido de que o pai conspirava para deserdá-lo em favor de João, e João, o eterno sem terra, agora mais perigoso do que nunca. E então chegou Felipe Augusto. O novo rei da França não era Luís VII, era um estrategista frio, um lobo onde antes houvera um cordeiro.
Quando Ricardo, certo de que Henrique II tramava sua ruína, se aliou a Felipe em 1189, não era mais uma briga de família. Era o início do fim. A campanha que se seguiu não seria apenas por terras ou títulos, seria pela própria alma de um império. E Henrique II, o homem que um dia dominara metade da Europa com punho de ferro, descobriria tarde demais que até os reis são devorados pelos filhos que criam. A campanha que se seguiu não foi uma simples escaramuça, mas uma tempestade de fogo e aço que arrasou o norte da França. Ricardo, o leão, finalmente desatou a fera que sempre carregara dentro de si, não mais o príncipe poético dos trovadores, mas o guerreiro implacável que a lenda imortalizaria. Com Felipe Augusto ao seu lado não havia piedade nem trégua. Eles caçaram Henrique II como um animal acossado, incinerando cidades em seu rastro, reduzindo as cinzas até Le Mans, o berço do velho rei, o lugar onde tudo começara. O símbolo não poderia ser mais cruel, as chamas devorando a memória de um império, enquanto pai e filho se digladiavam até a morte. E quando Henrique, exausto e quebrado, finalmente se rendia, as condições não eram negociações, eram humilhações. Entre os termos do acordo, um golpe final, uma lista dos traidores a serem perdoados, entregue com sorrisos afiados como adagas. O primeiro nome? João. João sem terra, seu filho mais novo, o favorito, o herdeiro que ele próprio corrompera com promessas e carícias, agora aliado de Ricardo na hora derradeira. A traição não doía apenas pela deslealdade, doía porque era previsível. Henrique, o homem que manipulara reinos, não conseguirá enxergar que seus próprios filhos aprendiam demasiado bem suas lições. Dizem que ao ler aquele nome, algo dentro dele se partiu para sempre. Retirou-se para Chinon, sua fortaleza predileta, o último refúgio de um rei que já não tinha reino. Lá, voltado para a parede como um homem condenado, murmurou apenas: vergonha, vergonha a um rei vencido. E então, como se o peso de décadas de intrigas, guerras e traições finalmente o esmagasse, expirou. Não como um gigante caído em batalha, mas como um velho abandonado pelo próprio sangue a um fim tão mesquinho quanto genial para um reinado que moldara nações. Porque Henrique II não fora apenas um rei. Fora o arquiteto de um sistema que ecoaria por séculos, as bases do common law inglês, as sementes do conflito franco-inglês, as fraturas que dividiriam as ilhas britânicas. Seu legado não estava nas vitórias, mas nas feridas que abriu e que nunca mais sarariam. A história não se escreve com glórias vazias, mas com as cicatrizes de quem ousou demais. E quando a cortina caiu sobre aquele drama, o palco já estava armado para o próximo ato. Um irmão contra o outro, um trono mancado por sangue, e um império que, sem saber, caminhava para sua própria ruína. O texto original de fechamento foi omitido para manter a coerência narrativa, focando no clímax histórico.